Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Momento de Reflexão Online do Centro Espírita Caminho da Luz. Eu sou Ana Paula Raposo, tarefeira da casa, e tenho comigo essa noite a escritora e oradora espírita Leila Brandão. Tudo bem, Leila? Olá, tudo bem, Ana? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, obrigada por estar aqui conosco. Vamos então nos preparar para a prece, tá, do início da nossa reflexão. Senhor, aqui nós estamos mais uma vez reunidos em Teu nome. Pedimos a vossa proteção, orientação e bênçãos, e que possamos, neste momento de reflexão online, emanar boas vibrações em prol de todos que aqui estão assistindo, nos acompanhando, bem como aqueles que estiverem assistindo depois a gravação da live no YouTube do Caminho da Luz. Que a paz do Cristo Jesus seja com cada um de nós. Que nós, Senhor, estejamos convosco, tanto quanto o Senhor está em nós, conosco, entre nós, sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, a página saiu para a Leila, do livro Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, é a 55. Não troques a paz da tua consciência de amanhã pelo prazer corruptor de hoje. O que não é moral jamais proporciona harmonia. Fugidio e devorador passa rápido, deixando ácido de insatisfação a queimar o corpo e sombra de remorso na consciência magoada. Permanece sedento, mas não arrependido. O que experimentaste não te atormenta e o que te falta agora, mais tarde chegará bem para a tua satisfação. Leila, fica à vontade para a reflexão. Olá, amigos de Volta Redonda, minha cidade natal. Tenho o maior carinho pela minha cidade. Aí estão enterrados meus pais, os meus avós, e as nossas raízes, né, são daí. Enfim, eu tenho uma história de muita alegria aí em Volta Redonda. E no Caminho da Luz, nas palestras públicas, eu ainda peguei o tempo do seu Isidoro, né? Seu Isidoro, aquele carinho, aquela explosão de carinho que era seu Isidoro, e sinto muita saudade de todos. E essa página que a Ana nos propõe, a Joana de Ângeles é um espírito iluminado, maravilhoso, e que tem sido, assim, uma grande inspiração na minha vida, porque ao morar em Juiz de Fora, eu fundei com a Sueli Calda Schubert a Sociedade Espírita Joana de Ângeles. E, coincidência ou não, estou agora no Rio trabalhando no Centro Espírita Joana de Ângeles também, cuja mentora é a Joana de Ângeles. E ela sempre nos sensibiliza, como disse a Ana Paula, em poucas palavras, ela fala de coisa muito profunda. E falar na paz da consciência, né? Tem um trecho dela que eu gostei muito, que ela fala: o que não é moral jamais proporcionará harmonia. Porque a educação moral, meus irmãos, a gente está sentindo muita falta dessa educação moral no mundo. É um livro muito interessante do Zygmunt Bauman, sociólogo, né? Ele escreveu sobre a modernidade sólida e hoje em dia ele fala sobre a modernidade líquida, que as coisas estão escapando das nossas mãos. E ele fala, inclusive, também que o mundo moderno, a modernidade, tem trocado a ética pela estética. As pessoas estão muito mais voltadas para o exterior do que propriamente para o interior. Então, a gente sente esse vazio, principalmente no meio dos jovens e também das pessoas chamadas da melhor idade, o processo de depressão, né, que essas pessoas têm passado porque o mundo priorizou a exterioridade.
né? E não o conteúdo. Então, a gente vê que nós perdemos muito em todos os sentidos, as artes se esvaziaram um pouco, as músicas estão com conteúdo que não... Porque Renoir, que é um dos grandes pintores que eu gosto, ele diz assim, a arte tem que te envolver, te capturar, como ele diz, e te levar para longe, te levar para uma supraconsciência quando você vê uma obra de arte, né? Mas está ao contrário, as artes elas estão feitas para agredir, para mostrar o lado sombra do ser humano, porque fica uma arte tão densa, não sei se vocês reparam isso, mas isso tudo que está acontecendo, toda essa transição, né, que a gente vê como se todos os valores tivessem que ser jogados por terra, a gente conclui o seguinte, quando você vai arrumar um guarda-roupa, por exemplo, você pega tudo que tem lá dentro, põe no chão, limpa e depois vai colocando tudo exatamente no seu lugar. Como disse Divaldo, nunca o mundo teve tanta luz. E quando amplia a luz do ambiente, por exemplo, quando você coloca mais luz, você vê as sujeiras no cantinho, coisa que você não via antes. Então, nós estamos entendendo que todo esse processo que nós estamos passando é porque estamos ficando com a presença de mais espíritos iluminados. Eles estão chegando e aí todas as coisas que precisam serem corrigidas serão corrigidas, mas não sem dor, né? Porque a escolha, como diz a Joana, né? A escolha é livre, mas a colheita ela é obrigatória, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, quando a Joana fala na paz da consciência, a gente fica pensando onde é que estão inscritas a lei de Deus, como a gente vê na questão 621 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos dizem que as leis de Deus estão inscritas na nossa consciência. Para que nós tenhamos paz na consciência, na nossa consciência, a gente precisa entender o sentido da existência. Nós temos que entender o que nós estamos fazendo aqui, qual é o nosso papel no mundo, qual é o nosso significado, né? Assim, se você não entender o sentido da vida, tem também um grande educador chamado Bruno Bettelheim, que, na verdade, também não entendeu muito bem o sentido da vida, porque ele foi um suicida, mas ele tem uma frase que é perfeita. Ele diz assim, o mais difícil e o mais importante a ser ensinado a um ser humano é o sentido da vida. A pessoa tem que saber para que ela serve. Tem até um grande educador também, Adenauer, professor Adenauer, lá da Universidade da Bahia, que certa feita eu assisti uma palestra dele, num desses congressos que eu fui, que eu não lembro nem mais qual foi, acho que foi o Congresso Médico lá em Belo Horizonte, ou foi em Vitória. Eu sei que ele me sensibilizou muito quando ele contou que ele era de uma família numerosa, e aí ele ia no recreio do colégio dele, né, na hora da merenda, todo mundo tinha um dinheirinho para ir lá na cantina, comprar qualquer coisa, e ele nunca tinha dinheiro, e ele ficou revoltado com isso, e um dia ele chegou para a mãe dele e perguntou assim, mãe, me explica uma coisa, para que serve ter tantos filhos? Porque ele falou que lá na casa dele eles eram 10 pessoas, então o bolo que tinha que repartir para 10, cada um ficava com um pouquinho, né? Quem chegasse atrasado na mesa comia menos. Então ele questionou a mãe. Falou, mãe, para que serve ter tanto filho? E aí a mãe dele deu uma surra nele e falou, olha, você nunca questione a vontade de Deus, nunca. E aí ele ficou pensando e na palestra ele disse assim, e para que serve? É uma pergunta científica. Hoje em dia,
você tem que se perguntar: para que serve esse copo que eu tenho aqui? Para que serve esse computador? Para que serve uma geladeira? Tudo tem uma razão de ser. Para que serve? Então, para que nós servimos? Se a pessoa não responder essa pergunta simples, qual é o significado da minha existência? O que eu estou fazendo aqui? Né? A gente corre o risco de não ir para lugar nenhum. Não sei se você gosta de historinha infantil, Ana Paula, mas a Alice no País das Maravilhas me sensibiliza muito também, porque começa com aquele coelho correndo com um relógio grande, dizendo: é tarde, tão tarde até que arde, mostrando assim como que nós estamos na modernidade, com 1000 ocupações, que a gente não tem tempo para nada, a gente vive correndo contra o relógio. E qual o significado disso? Por que a gente está correndo tanto, buscando tanta coisa ao mesmo tempo? A gente, às vezes, nem dá conta de tanta ocupação, e coloca os nossos filhos também para fazer curso disso, curso daquilo, e tanta coisa. E o essencial mesmo, que é a moral e a ética, isso está esquecido. E aí, nesse Alice no País das Maravilhas, ela vai parar naquele buraco e tal, tem um monte de personagem, mas tem um canteiro que ela chega cheio de flores, e as flores começam a se incomodar com ela, porque ela não é nenhuma flor. O que é aquilo que apareceu lá no canteiro de flores, né? E aí as flores começaram a conspirar contra ela, dizer: ela deve ser um matinho qualquer, temos que botar esse matinho para fora daqui. Ela ficou atordoada, e aí apareceu um gato, aquele gato que aparece, desaparece. Aí ela falou assim: ai, seu gato, me ajuda a sair daqui. Aí o gato pergunta para ela assim: mas você quer ir para onde? Ela disse assim: não sei, qualquer lugar serve, eu quero sair daqui. Aí o gato diz para ela assim: ah, então você não sabe para onde você quer ir, minha filha, você não vai para lugar nenhum. Então, assim, é toda metafórica a história, mas tem, assim, grandes ensinamentos. Porque Sim. Como a gente vai ter paz na consciência se a gente não sabe nem para que a gente serve? Qual é a nossa missão na Terra? O que nós estamos fazendo aqui, né? E aí a gente é levado, quando você não tem essas respostas que o Espiritismo tão claramente traz, né? Se você não tem essas respostas, você vai sendo levado pelos valores do mundo, você vai sendo capturado por esses valores transitórios. E aí a gente desenvolve esse nível de apego, né? Como diz a Joana também, tu te tornas possuídos pelos bens que pensas possuir. A gente pensa que possui alguma coisa. Então, a gente fica pegado. Tem pessoas que fazem coleção de copoteira, coleção de óculos, coleção de sapato. Eu tenho uma amiga que eu fiquei surpresa quando eu fui na casa dela, e ela tem um armário só de sapato daquela marca Schutz. Mas você não tem ideia, são 120 pares de sapato. Aí eu falei: amiga, desculpa te perguntar, mas tem um monte aqui que eu não uso, Leila, mas eu gosto de ter. Eu gosto de ter, tem sapato que eu gosto tanto que eu compro 2 de uma vez. Aí eu pensei comigo, né? Não falei, mas eu tive uma pena. Eu senti assim uma vontade de abraçar ela e falar assim: minha filha, cai na real, por favor, né? O mundo inteiro, ainda temos fome nesse mundo, e a gente preocupado com esses valores totalmente transitórios. Não é que nós não devemos gostar de nos arrumar, muito ao contrário, a gente tem que sempre se apresentar da melhor forma possível, porque, como disse o Chico, ninguém merece suportar sua feiura, né? Você tem que dar um jeito de estar sempre melhor. Mas isso não é o essencial da vida.
Você trocar, como diz Zygmunt Bauman, a ética pela estética, você está perdendo o melhor da vida, que é exatamente o sentimento moral, saber o que eu faço aqui, como que eu vou entender as leis de Deus, porque no Sermão do Monte, pode me interromper, viu, Ana? Eu só queria ressaltar dentro do que você falou aí, uma coisa importante que nesse momento, né, há mais de um ano já com relação a essa questão pandêmica, né, seja no Brasil, sobretudo aqui, né, nossa casa, vamos falar assim, mas o planeta também é a nossa casa, então a gente está, vamos colocar assim, a gente está no nosso bairro, né, mas enfim, mundialmente, nacionalmente, passando por momentos difíceis, não só no sentido coletivo, mas individualmente, né? Então, esses valores, né, esse pensar, né, a busca do autoencontro, né, no autoconhecimento, em busca também da autotransformação, ela é oportuna, se faz forçosamente oportuna à medida que as pessoas precisam estar, muitas das vezes, sozinhas nas suas casas, nas suas residências, e acaba aqui levantando essas questões, às vezes também leva para o lado de depressão, de ansiedade, o que também deve ser trabalhado. Acho que nunca foi tão necessário pensar em terapia, né, psicoterapias, etc. Mas olhar para a espiritualidade também, independente da vertente religiosa, a pessoa ter esse sentimento de que há algo mais. E esses porquês, o porquê estou aqui, por que passando por isso? Não no sentido de vitimização, mas de conscientização individual em prol do coletivo. Que quando você começa a pensar assim, você também pensa no outro, que o que você faz pode atingir o outro ou não, positivamente ou não, né? E esse cunho que Joana coloca bem da questão de escolher entre o desenvolvimento moral em detrimento das questões materiais, efêmeras, né? Levar vantagens, etc. O mundo inteiro, acho que a gente está naquela situação assim, over, né? Assim, tudo muito, seja muita corrupção, seja muita desigualdade, seja muita imaturidade, né? Preconceito espiritual, em vários níveis, né? As intolerâncias religiosas, etc. Tudo isso por quê? Pela exatamente a dificuldade das pessoas se autoconhecerem e buscarem isso, dessa questão de que não há diferenças no sentido espiritual, né? A gente está aqui todo mundo em prol de progresso individual e coletivo, né? E é uma busca que para uns é mais fácil, para outras é totalmente ignorada até, mas é necessária, né? E ter esse cunho mesmo de é hora de buscar ver a que veio, o que estou fazendo aqui de bom, de belo, porque o belo é importante, a gente fala da questão estética, ela é boa, ela é importante, né? O bom unido ao belo é divino, porém, ter entendimento de que não é a aparência, e sim a essência que vai nos colocar nesse patamar melhor de regeneração que vem por aí, né? A beleza transparece nos olhos, né? Como disse Jesus, se os seus olhos forem bons, tudo será bom. Se os seus olhos forem ruins, quantas trevas haverá em ti? Eu acho essa frase de Jesus. Profunda. Jesus é maravilhoso, né? Quando você fica pensando. Agora mesmo nós temos um programa que chama Viver e Transformar, toda quarta-feira, da programa da TV Nova Luz, onde a gente, esse ano 2021, nós adotamos as parábolas de Jesus. Vamos estudar todas elas. E é um programa de meia hora também, mas nós somos 3 e a gente discute as parábolas de Jesus. Porque nunca Jesus foi tão necessário quanto agora, né? A gente está mesmo com saudade de Jesus, porque vai entender esse grito da terra, né? Que eu acredito que a Covid é a terra gritando, está precisando de socorro, está precisando de aconchego, o planeta em que nós habitamos, porque a gente tem agredido tanto o planeta que nós estamos trazendo essas bactérias, esses vírus, porque o nosso egoísmo
Eu fico pensando assim, as pessoas às vezes dizem assim, ah, não, a feiura, a pobreza acontece para lá, onde não tem saneamento básico, onde não tem nada. Mas é lá que prolifera os vírus e as bactérias que vêm para cá, para a nossa mesa. Porque nós estamos todos interligados, quer queiramos ou não. O vírus, hoje, não vai ser só esse que nós vamos ter, porque o vírus também é uma proteína, é um personagem que está em evolução. Tudo é criatura de Deus, todos nós somos criaturas de Deus. E a gente, como falou o Divaldo, né, se você pegou a Covid, fala, meu irmão, tudo bem, você vai evoluir um pouco enquanto estiver no meu organismo, mas você não é permanente, você é hóspede, vai ficar um pouquinho e depois vai embora. O Divaldo fala brincando sobre isso, para a gente não ficar com esse pavor, né, com esse medo. Porque o medo é natural, né, Ana? Claro, ter medo é natural, faz parte da lei da sobrevivência. Mas se você for dominada pelo medo, vai trazer pânico, vai trazer todo esse estresse que a humanidade está passando, toda essa violência, tudo isso o medo atrai. São vibrações baixas, né? Porque tudo é vibração. Então, quando os espíritos pedem que você eleve as suas vibrações, é para que a sua imunidade fique melhor. Porque se a gente abaixa o nível das nossas vibrações, com tristeza desmedida e até com a depressão, nós estamos mais expostos a sofrer a invasão desses vírus, dessas bactérias, das mais diferenciadas. Mas isso tudo constitui um desafio para a humanidade, né? E um ensinamento. A dor, essa semana passada eu tive uma crise de coluna, nossa, aí eu falei, essa dor está dialogando comigo. Alguma coisa errada eu ando fazendo para ter uma crise tão forte de coluna. E a gente não percebe o quanto que a gente agride o organismo, né? E eu não vou aqui fazer um confessionário por que eu tive a dor, não. Mas eu só estou falando que quando a dor bate à sua porta, ela tem significado. Ela está te chamando para rever algumas coisas do seu comportamento. Porque todos nós fomos criados por Deus para o amor e a felicidade. Nenhum de nós foi criado para ser bandido, mal amado, perseguido. Não existe isso. Nós fomos criados para a perfeição. Leon Denis tem uma frase linda também que eu acho. Porque não sei se você viu no Zap aí, andou rodando no WhatsApp, uma frase de Charles Chaplin, que o Chaplin falou assim, quando eu olho a lua, eu vejo a beleza de Deus. Quando eu olho o sol, eu vejo a grandeza de Deus. Quando eu olho no espelho, eu vejo a obra-prima de Deus. Eu acho essa frase muito alto astral, vamos dizer assim, porque todos nós somos filhos de Deus, como diz a Joana, herdeiros de todo o universo. Então, nós somos a obra-prima de Deus. Mas Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele tem uma outra frase que é fantástica, que ele diz assim, metade da sua alma te pertence, a outra metade pertence ao universo. O que ele quer dizer com isso? Que a nossa alma, recebeu um corpo espiritual. Esse corpo semimaterial, que os espíritos chamaram de perispírito. O perispírito é a obra-prima da alma, como diz Denis. Por quê? Esse perispírito que nós recebemos como aquele corpo com propriedades especiais que nos permite viajar o universo afora. É esse corpo que permite à alma estagiar em diversas escolas do universo. E esse corpo, é construído
com a nossa vontade, com a nossa escolha. Isso é lindo você pensar, que você é que embeleza o seu corpo espiritual ou empobrece o seu corpo espiritual. Então, quando nós desencarnamos, qual é o nosso cartão de visita na dimensão espiritual? É a luminosidade do nosso corpo. A gente vê lá no livro Irmão Jacó como ele se surpreendeu. Ele via todo mundo com a sua luzinha e ele apagadinho. E ele foi presidente de casa espírita. Então, ele imaginava, né, que ele ia chegar na dimensão espiritual e ia estar todo iluminado. Mas aí ele caiu na real, que não é a religião que você frequenta, tão poucas coisas bonitas que você fala, mas é a autoiluminação mesmo, que é o que vai nos caracterizar na dimensão espiritual. Mas não é bonito isso? Muito, muito bonito. Esses dias, uma terapeuta, amiga minha, ela postou lá na rede social dela, eu não me lembro a frase toda, mas algo, o sentido da questão. Tirando o seu sucesso profissional, sua condição financeira, sua notoriedade, a sua beleza, enfim, as questões, conquistas externas, né? Você se orgulha de quem você é, da sua essência? Acho que resume bem isso. Né? E isso resume bem o que Joana nos fala com relação a esse crescimento moral, né? Nós estamos nos desenvolvendo muito enquanto humanidade intelectualmente, mas é hora de rever essa questão ligada à parte moral. A gente não está falando de puritanismo, a gente está falando de moral nesse sentido de evolução, crescimento espiritual, dessa consciência, né, que nós temos no DNA divino que há em nós, né, e que a própria consciência ela pode ou não refletir as leis divinas que nela se encontram, à medida que a gente vá despertando para essa essência mesmo que somos nós no sentido divino da palavra, né? Quando Jesus falou, né, vós sois deuses, com D minúsculo, podeis fazer o que eu faço e muito mais, é porque ele já passou por tudo que nós passamos. E ele é uma figura crística, responsável por um planeta, pela evolução da nossa humanidade, né? O nosso modelo e guia, governador espiritual. E nós podemos fazer o que ele fez, faz e muito mais. Então, olha só, essa escalada é longa, mas ela é real, possível, mas depende de nós, né? Então, o que a gente está fazendo com essa essência? Nós nos orgulhamos da nossa essência, tirando todos esses apetrechos, né? Assim como alguém que não tem um sucesso profissional, que não tem uma beleza, uma notoriedade, uma fama, como muitos buscam, mas tem essência, faz o bem, é útil para o bem no que pode e deve fazer, então é rico, né? A gente vê a parábola, né, de Lázaro, né? Enfim, tudo é crescimento espiritual dentro da nossa condição de despertar, né? À medida que a gente vai despertando, a gente vai trilhando e se melhorando nesse processo, né? É muito importante, teríamos muita coisa para dizer, né? O assunto é vasto. No livro Ação e Reação, André Luiz fala do desejo central, que o desejo central reflete no nosso caráter, que é um estudo maravilhoso que ele faz. Mas o nosso tempo já nos consumiu. Então, vamos fazer a nossa prece, é isso, né? Que aqui já está com 30 minutos. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre. Querido Jesus, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui com uma querida irmã de Volta Redonda e os demais espíritos que nos acompanham, nos dando inspiração para continuarmos nessa jornada de autoconhecimento e de progresso moral. Ajuda-nos, Senhor. Permita que esses mentores amigos possam estar conosco e que nós possamos ser sempre, onde quer que nós estejamos, um instrumento de paz, de carinho, de fraternidade.
Que assim seja, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Leila, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite aqui. Eu que agradeço. Quero agradecer também a todos os que estiveram conosco aqui ao vivo, online. Tem os coraçõezinhos, os boa noite, né? E aqui a gravação, então, vai ficar no YouTube, então pode ser bom dia, boa tarde, boa noite, não importa, importa é a gente desejar o bem e que todos que assistam, seja na quarta noite ao vivo ou na gravação no YouTube, que se sintam acolhidos, né? E reflitam conosco, que a gente está em constante aprendizado, essas reflexões só têm a nos ajudar, né? A nós e uns aos outros. Boa noite a todos, até a próxima quarta com mais uma convidada. Um abraço. Obrigada, Ana. Fica com Deus.